Sejam todos muito bem-vindos novamente ao 11º capítulo da série Máquina de Vendas. Uma série onde eu te ensino, te ajudo em todos os meandres das vendas, tudo que é necessário para você ser realmente um grande vendedor, um vendedor diferenciado, aquele vendedor que bate metas, o verdadeiro batedor de metas. Até aqui eu já falei várias coisas sobre os conhecimentos importantes para vendas, as atitudes que o vendedor tem que ter, os tipos de hábitos que eles têm. Falei sobre todas as técnicas que eu utilizo e utilizei ao longo de 30 anos de experiência. E hoje o momento é de como aprimorar as técnicas, sem que eu tenha que perder cliente. Isso não é legal? Porque muitas vezes eu vou pôr algo em prática, já na frente do cliente, a possibilidade de eu errar é grande, é muito grande. Então, como eu fazer para não errar? Como eu fazer para evoluir? Primeiro ponto, estudar. Segundo ponto, saber o que você tem que estudar. Terceiro ponto, treinar. Tá, Ricardo, e como que eu treino em vendas? Como? Simples, fazendo um teatro de vendas. Um teatro de vendas gravado. Certo? Mas o que é isso, Ricardo? O que é um teatro de vendas? Para o teatro de vendas, alguns chamam uma simulação de vendas. E o que você vai fazer? O que você vai fazer num teatro de vendas? O que é um teatro de vendas? Após eu dominar, entender, né? Estudar tudo que eu tenho que fazer, ou uma ideia, uma técnica nova que eu aprendi, eu vou treinar antes. Como que treinar? Eu faço um teatro. Com quem? Posso fazer esse teatro de vendas? Comigo mesmo, filmando, com a câmera, e me ver. Já vou falar sobre o teatro de vendas gravadas, mas daqui eu estou falando somente teatro de vendas, sem gravar. Olhando para o espelho, olhando para o texto que eu escrevi, lendo a técnica que eu escrevi, até eu dominar aquilo. Fazer com outra pessoa, isso é um teatro de vendas. Então, eu posso fazer sozinho, acompanhado. Eu mesmo, para aprimorar muitas técnicas, eu já fiz teatro de vendas com o meu volante. Olhando, lógico, cuidado para não bater, né? A hora que o carro para, você olha para o volante é o cliente, né? Daí tem muita situação do rapport, vai para frente, vai para trás, várias simulações. Então, você vai praticando como se comportar na frente do cliente e o que falar, e como que eu vou aplicar essa técnica, em que momento eu vou aplicar essa técnica. Então, isso é um teatro de vendas. E o teatro de vendas gravado é a mesma coisa. Eu posso fazer sozinho, me gravando, na frente do espelho, aí não, porque ele vai ser gravado. A ideia é depois de você se ver. Posso fazer com outra pessoa, que é melhor ainda. Eu gravo, combino ali, faço com outra pessoa, como se ele simulo, se ele fosse meu cliente, e faço um atendimento para ele. Como que eu faço isso, Ricardo? Como que você atende seu cliente normalmente? Numa sala? Tente colocar o cenário. Numa sala, sentado, numa mesa, de pé, andando. Treine até tornar-se natural. Então, adiante aqui, eu vou falar mais sobre o TVG e o TV, que é o teatro de vendas. Ou seja, o que são? São técnicas de treinamento para aprimorar o seu conhecimento. Essa é a melhor definição que eu vejo, né? Aprender na prática. Porque nesse momento eu estou praticando sem colocar a minha venda em risco. Estou tendo a oportunidade de efetuar tudo aquilo que eu aprendi e já acho que estou dominando. É a mesma coisa. Eu acho que sei bater embaixadinhas. Eu já entendi o movimento. Para aprender, eu tenho que começar a fazer as embaixadinhas. Mas na hora do jogo é diferente. Não dá para fazer embaixadinha. Mas você já vai ter o domínio da bola. Então, é mais ou menos isso. Por aí. Então, você vai... a definição é o que é. É você treinar
praticar para aprender o que você vai colocar na prática. Correto? Qual que é a função de teatro de vendas? Aprimorar. Aprimorar o quê? Desculpa. Eu já aprimorar meu script de vendas. Eu já falei sobre script de vendas, né, que é o roteiro que eu tenho que utilizar, a sequência de coisas que eu tenho que falar. Aprimorar e evoluir principalmente nas técnicas de vendas, que é o que eu estou falando. Então, essa é a função do teatro de vendas. Vou aprimorar, melhorar, ou diminuir, ou tirar os vícios de linguagem. O que seria vícios de linguagem? Então, eu estava falando isso aqui, cliente. Então, eu mesmo muitas vezes me vejo falando então, por mais que você tente. Por que nós colocamos um então? Porque muitas vezes você não tem você não se viu, claro, e não tem um roteiro desenhado para o que você tem que falar. É porque você não sabe o que você está fazendo. Você normalmente não lembra, arrisca o que tem que ser feito. Ou né? Mas às vezes você sabe muito bem o que tem que ser feito, mas o né toda hora entra, né? É isso? Concorda com isso? Tudo isso é vício de linguagem. Vícios de linguagem, tirar cacuetes. Muitas vezes, quando você se vê em um vídeo, você percebe que você fica toda hora assim. Então, assim, é chato. Imagina o cliente, você não percebe, porque para você é natural. Tá ali, você tá... puxa, daí você pensa, eu usei todas essas técnicas com maestria, como eu aprendi com o quadro que eu aprendi na minha vida, por que eu não converto tanto? Porque você, muitas vezes, não se aprimorou. Você, além de ter vícios de linguagem, repetir muitas palavras, que o né e o então é porque você está pensando. É uma vírgula. E esses cacoetes muitas vezes são horríveis. Agora que eu falei do né, do do então, você vai ficar reparando em mim. E muitas vezes nós também falamos, enquanto estamos conversando, o que não pode é, em uma frase, você falar 2 e 3 então. É falta de conteúdo. O cliente, muitas vezes, quando ele é mais cético, mais percebe mais, ele vê, puxa, esse cara está tudo errado. E às vezes você está falando certo, mas tem muita repetição ali. E a questão do cacuete, né? Então, assim, você fica toda hora assim, coçando a orelha. Pega a caneta, põe na boca. No momento do cliente, você tem que ser, do atendimento com o seu cliente, você tem que ser impecável. E se você não vê você fazendo isso, você sempre está ali no tete-a-tete com o cliente, dificilmente ele vai te falar. Quase impossível. Agora, quando você vê, quando você faz um teatro de vendas, é legal, muito legal, muitas vezes, você fazer com alguém que não conhece, não trabalha com você. É importante fazer com quem trabalha, já vou falar sobre isso, mas também com quem não trabalha. Os dois podem dar feedbacks diferentes, e vão dar, porque são duas pessoas diferentes, percepções diferentes. Mas quem já está fazendo com você, ele já sabe o que você vai falar normalmente ou não. Muitas vezes ele não sabe, você está aprimorando, ele não sabe disso, a sua empresa não faz esse tipo de treinamento, você aprendeu isso aqui comigo, ele vai falar, puxa, eu também quero. Ele viu que você está falando melhor. Ele percebeu a importância, então, está aqui, o que é e qual a sua função. Qual que é a função do CDG, certo? E como que ele pode ser? Já falei isso aqui. Pode ser sozinho, com alguém, gravado ou não gravado. Que aqui é o TVG e o TV. São os tipos de teatro de venda. Poxa, Ricardo, mas fazer sozinho eu não vou evoluir. Lógico que vai. Toda hora no espelho. Qual está sendo a sua evolução aí? Primeiro, só o teatro de vendas sem ser gravado. Qual que é a sua evolução? Decorar o texto. Puxa, Ricardo, mas você está falando para eu ser o robô? Não, estou falando para você saber o que você tem que falar
em incrementar, já falei sobre isso em outros capítulos, e em que momento utilizar as técnicas de vendas. Eu, no método CAT, ensino 31 técnicas de vendas. 31 técnicas de vendas. Para você utilizar durante o processo de vendas, no início, no meio e no fim. E como que você evolui isso? Em duas formas. Treinando, que é no momento do teatro de vendas que você treina, estudando, lógico, estudando, treinando e praticando. Estudou bem, treinou bem, hora de colocar em prática. E quando que isso para, Ricardo? Nunca. Eu tenho vendedores que estão há 10, 12, 13 anos comigo, 8 anos, 6 anos, 2 anos, nunca para. Por quê? A venda ela é orgânica. Muitas vezes o que você falava antes, você pode adaptar para o momento. E por que você tem que sempre estar treinando? Porque muitas coisas que você falava que estava funcionando, quando você vai evoluindo, você esquece. E isso acontece. Acontece comigo, acontece com outras pessoas. É a mesma coisa que praticar esporte. A mente esquece, né? Ela não é um músculo, mas é como se fosse um músculo. Ele enferruja nessa parte. E você para, você faz corrida, para de correr. Você não esqueceu, mas você ficou enferrujado. Muitas técnicas que você utilizava para correr, exercícios de devolutivos para você aprimorar o seu posicionamento na hora da corrida, cansar menos, desgastar menos, ter mais fôlego. Você esqueceu, porque você parou. Você vai ter que voltar a treinar novamente, constantemente. E treinar vendas também. Porque muitas coisas você falava, nossa, eu não falo mais isso. Olha só, e funcionava tão bem. E eu gosto, eu me sinto bem usando essa técnica. Essa fala, eu me sinto bem usando essa frase. Então, TVG e TV. Então, sozinho, lógico que você vai se aprimorar. Só que é um processo de evolução. Sozinho, com alguém e gravado. Né? Com alguém. Então, sozinho. Ah, mas eu posso fazer teatro de vendas gravado sozinho também? Claro que pode. Só que vai ser monossilábico ali, vai ser você com você. Mas não tem problema, você vai estar se vendo. A vantagem, quando o outro está te vendo, ele te dá um feedback diferente do que você está vendo. Mas você vai conseguir perceber se o seu tom de voz está bom ou não está, se você está fazendo muito cacuete, né, mexendo muito aqui, muito ali, fazendo assim, piscando demais, falando muito né, muito então, muito pois é. É isso. Pontos importantes antes do TVG. Então, vamos lá. Eu estudei, eu já tenho inscrito, já está tudo pronto. O que eu tenho que saber? Conhecer o produto. Estou pronto para iniciar o meu teatro de vendas agora. Não importa se é gravado ou não. Eu tenho que conhecer o produto ou o meu serviço. Eu tenho que conhecer. Porque dentro do meu script de venda, eu vou falar sobre o meu produto, o necessário. Porque se eu for falar tudo vai tornar-se uma venda cansativa. É o necessário para que o cliente saiba. Mas você tem que estar pronto para responder qualquer pergunta dele. E se você não souber, o que você fala para o seu cliente? Enrolation? Não. Eu não sei, mas vou atrás dessa informação. Você precisa agora, eu posso te mandar depois. No seu WhatsApp, no seu e-mail, posso te ligar. Mas se isso depende para ele vir comprar agora, vá atrás da informação. E se ele também quer agora, né? Você vai sentir o time da venda. O vendedor tem que sentir o time. Então, ele tem que saber sobre o produto e sobre o serviço. Porque adianta eu fazer uma demonstração que no início vai ser decorada, depois vai ser algo que você realmente domina e não entender, não saber o que eu tenho que falar, para convencer o cliente que o meu produto, o meu serviço é bom. Correto? Conhecer sobre o negócio e sobre o mercado. Como assim, cara? Nossa, tem que saber da sua empresa. Muitas vezes, dependendo da empresa, você tem que fazer alguma apresentação que você fale da empresa. Por mais que ela seja conhecida, você vai falar pontos, situações pontuais que o cliente desconhece. E ele vai ficar, eu não sabia disso. E o que você está fazendo aí? Conquistando ele.
Fala, nossa, esse cara sabe, hein? Ele sabe o que está falando. Saber sobre o mercado, você tem que ver quando você vai fazer o seu script de vendas, se isso é importante ter. E na hora de você estudar, você vai estudar seu script, os momentos, você vai colocar as técnicas, para daí você gravar. E você treinar. Ó, ter um script de vendas. Certo? E dentro desse script de vendas, você vai colocar assuntos pertinentes e claros sobre o seu produto, tem que ter, isso é obrigatório. Sobre o produto, sobre o serviço, sobre você, sobre a empresa. Se não é importante falar sobre a empresa, sobre você, sobre o produto, sobre o serviço, é. E dentro do script você tem que ter as técnicas. Dentro do script você tem que ter as técnicas de venda. Em que momento utilizá-las. Então você tem que treinar isso, para não passar vergonha na frente do cliente, para não te dar um branco. Quando você domina o script, você não te dá branco. E se você pulou algo, você lembra, fala, puxa, não voltei lá. Mas o cliente vai perceber, não vai, ele não sabe a ordem do que você está falando. Ele só vai perceber que você sabe, domina o que você está falando. Está sendo pontual, direto. E essa é uma das funções do script. E o momento que você deve saber colocar as técnicas de vendas. Então, qual o vício de linguagem? Acabei de falar então. Só que não foi entre uma frase e outra. Fazia tempo que eu não falava então. Por quê? Eu estou sempre atento. Eu me desenvolvi ao longo dos anos muitas vezes para diminuir os nés. Eu tinha muita mania de né. Então. Porque é que eu estou dando um espaço, né, para a minha massa cefálica. O ar que entrou no cérebro, dando um tempo para voltar. Então, entra o né, entra o pois é, entra o certo? Certo? Ter um script de vendas. 3 pontos. Outro ponto. Depois de treinar, depois você tem que treinar com... depois que você tem todos esses pontos, você tem que treinar com teatro de vendas e depois com TVG. Nessa mesma ordem. Porque senão você começa a fazer, já vai direto para o teatro de vendas gravado, você vai falar, nossa, está muito ruim. Você vai se perder. E tem algumas regras para começar o teatro de venda gravado. Então, você tem que treinar muitas vezes o seu roteiro, o seu script, a técnica que você vai colocar em prática naquele momento. Primeiro você faz na frente do espelho, sozinho, na frente do espelho, sozinho, com alguém, falar, agora eu vou gravar. Quantas vezes, Ricardo, eu tenho que fazer isso? Não existe um número. Até você sentir, agora eu estou dominando. É como se fosse você ensaiar, não sou ator, né? Mas o ator, normalmente, ele decora o roteiro, o que ele tem que falar, né? Ele decora. Treina antes sozinho, aí ele vai para a cena. Para vendas é a mesma coisa. Treina antes, sozinho ou com alguém. Passar o texto, né? Passa o texto antes, depois você grava. Porque na hora de gravar, é a hora de você começar a fazer o ajuste fino. Vícios de linguagem, cacuetes, realmente ver se as técnicas estão colocadas no momento correto, dicção, claro. Tudo isso você vai começar a perceber. E o legal, mas em alguns capítulos eu vou falar como você fazer isso. Adiante. Você vai ver a primeira gravação e a última, depois de ter feito 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes. Fala, puxa vida, como eu evoluí. Isso é interessante. O legal é você anotar qual a sua conversão, quanto você vendia do primeiro teatro de vendas e quanto você está vendendo, se você está convertendo mais. Você vai perceber que está. Se não está, tem algo que ainda tem que ser melhorado. Se você trabalha com buscar clientes, então são outros assuntos que também falo sobre isso na série Máquina de Vendas. É uma questão de city plan. Que cliente eu devo buscar? Fazer um planejamento. Correto? Certo? Então, são esses 4 pontos que tem antes do teatro de vendas, o teatro de vendas gravados, que você tem
que observar. E com o teatro de vendas, você pode simular diversas situações. Como diversas situações? Você quer simular uma situação só de rapport. Você pode simular, você não precisa simular, você pode simular o processo inteiro de vendas. O processo inteiro ou por partes. Correto? O que é por partes? O seu processo inteiro. Quanto tempo você começa da hora que você aperta a mão do seu cliente até assinar o cheque, tirar a venda, né? Quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas? Esse é o processo inteiro. Ou então, no meio, no fim, uma técnica nova, uma parte de uma técnica, você pode treinar para aprimorar. E que situação você simula? Aí você vai simular, não sei, o cliente de um tipo de mercado, um tipo de cliente, uma altura de cliente. Que tipo de cliente você tem mais dificuldade de falar? A idade do cliente, se ele ganha bem, se ele ganha mal. Você vai entender no seu produto, no seu serviço, no mercado que você atua, por isso que você tem que saber quais os tipos de clientes, no negócio que você atua. E aí você vai aprimorando durante o processo, ou uma parte do processo, e que tipo de cliente eu vou fazer o teatro. Ó, teve um cliente de 25 a 30 anos que ganha X reais, ele veio aqui, você vai se aprimorando. Eu já vou falar isso aqui na próxima folha. Ficou claro? Benefícios do TVG. Já falei o que é, por que fazer, por que ter, como, mais ou menos como fazer, como se preparar e quais os benefícios. O primeiro benefício, se observar. Já falei sobre isso. Você vai poder, pelo menos o TVG, né? Você vai se observar, ver o que você está fazendo de bom e o que você pode melhorar. E a ideia do TVG é você se isentar. Você olha lá para aquela... Quando você olha você tem que ser crítico. Então, você sempre olha para você em terceira pessoa. Aquele carro, ele, não eu, ele. Então, você vai estar se vendo no vídeo, mas você olha a ele, porque melhora o seu senso crítico. Ricardo, é difícil fazer isso, mas você tem que ser também não muito crítico, porque senão você não evolui nada. Você vai ter que, primeiro, está tudo ruim, você acha que está tudo ruim, pega os pontos bons e comece a aprimorá-los. E o ruim segue, vai sendo puxado pelos pontos bons. Outro benefício, evoluir e praticar a técnica do script. Então, você vai evoluir as técnicas, esse é outro benefício. Vai evoluir o seu script de vendas, esse é outro benefício. E ali é o momento de você praticar sem... Está na hora do jogo ali. Na hora, para você não correr o risco de perder a venda. Você estará evoluindo antes de chegar no cliente. Ah, mas depois de tudo isso eu não vou perder mais venda, Ricardo? Claro que vai. Não existe, olha, em 30 anos, mais de 30 anos, não vi ainda alguém converter a 100%. Por quê? O cliente não gostou de você, ele realmente não quer comprar. Então, tem diversos fatores. Ah, o cônjuge dele não quer, ele só estava passeando mesmo, e vai. Ele achou caro, e não, ele gosta de outro produto, mas só foi comparar, não tem o que você fale, nem ninguém. Outro benefício, já falei sobre isso, verificar a sua dicção e o seu vocabulário. Muitas vezes, e eu fui me corrigindo, mas muitos vendedores eu já corrigi. Tinha uma que tinha o hábito de falar como que era para mim fazer. Está errado. É para eu fazer. Mim, quem faz é índio. Ah, mas Ricardo, quando que eu uso mim? No final da frase. Nunca antes do verbo. Antes do verbo, sou eu, em primeira pessoa.
básico do português. Mas tem muita gente que usa para mim fazer. Para mim fazer, não. Mim, cara pálida, não. Certo? O índio, né? Por que o índio fala assim? Porque ele tem outro, não é idioma, né? É dialeto. É como um americano chegar aqui, ele meio que, para mim, ele fala diferente. Um alemão chega aqui, ok? Então, um benefício é melhorar a dicção e melhorar o vocabulário. Outro benefício, aumenta a confiança. Você começa a ver a sua evolução. Seu peito começa a inchar, e quando, né, ficar inflado. Quando você chega na frente do cliente, você está grande. Não se acha, eu sempre falo isso, não se acha nem a mais, nem a menos. Você está ali, ó, no mesmo nível. Porque o cliente está vindo e ele não conhece mais o seu produto que você. Mas o meu cliente é multimilionário. Ele não conhece mais o seu produto que você. Se você é um estudioso de vendas, se é um profissional de vendas mesmo, você tem que ter essa consciência. Ele vai te respeitar, porque você vai se dar o respeito, mostrando como você entende do que você está falando. Outro benefício, que eu já disse, perceber a sua evolução. Então, são 4 benefícios principais aqui. Tem vários também, mas os principais: se observar, evoluir e praticar a técnica e o script, verificar a dicção e o vocabulário, aumentar a sua confiança e perceber a sua evolução. Indo praticamente para o final, dicas sobre o TVG. Está tudo pronto. Eu já fiz já tenho meu script, já treinei as técnicas, já estudei, já fiz muito teatro de vendas. E essas dicas agora são para TVG, teatro de vendas gravado. Vou sentar e vou gravar, Ricardo. São as dicas. Porque também existe as técnicas, que são dicas. Existem as técnicas para fazer um teatro de vendas gravado, que eu vou falar no próximo capítulo dessa série, né? Mas aqui eu vou falar sobre as dicas do TVG. 1. Levar a sério. Porque muitas pessoas, no início, puxa, não é algo que você faz, começam a dar risada, começam a brincar. Leve a sério, porque é o seu negócio, é a sua profissão, é a sua carreira, é a sua evolução. Ah, lógico que, de repente, você falar alguma coisa ali, se você está com alguém, os dois podem cair na risada, para, se concentra e volta. Leve a sério. Muito sério. Outro ponto, combinar com a outra pessoa o tipo de cliente. Eu já tinha falado anteriormente, então isso é uma dica. Homem de 25 a 30 anos, 25 a 50 anos, ganha X. Você vai ver os detalhes que são importantes para você saber, para entender esse cliente. Mulher, família. Chegou uma família, como é que eu faço? Muitas vezes você não pega dica nenhuma também. Pode fazer isso. Por quê? Quando o cliente vem, se ele vem até você, não é recomendado, você vai ter que descobrir quem é ele. Então, você tem esses 2 cenários. Já pode estar sabendo, ou saber parcialmente algumas coisas e outras não. Por exemplo, não tem como você estar vendo, o cara está vindo sozinho ali e está vindo com a família. No teatro de vendas não vai vir ninguém com a família, mas você combina, estou chegando com a família. Eu sou homem. Aí você vai ter que descobrir o resto. Eu cheguei com tal carro. E se eu for atender o cliente? Muitas vezes você sabe, você já estudou o cliente que você tem que visitar, você foi recomendado. Mas se foi de PAP, aí você vai ter que abrir as portas. O que é abrir as portas, Ricardo? Existem, essa é uma metáfora, né? E vendas, muitas vezes, é assim. Imagine-se que você entrou numa sala 100% escura. Tem várias portas nela. E essas portas são as que abrem as portas das vendas, as portas de assinar o cheque. Só que só tem uma lâmpada. Então, você vai ter desculpe, não tem lâmpada. Você vai ter que descobrir aonde está a porta ou as portas que vão abrir a chave, né, nessa grande sala
Você está no meio da sala. E a sala é grande. Você tem que descobrir onde está essa porta, a maçaneta para você abrir e entrar na cabeça do cliente, realmente fechar a venda. Outra dica sobre TVG: não interrompa a gravação. Por isso que você tem que treinar muito antes. Você tem que estudar e treinar, né? Praticar muito antes, para não interromper. Continua. Porque quando você está com o seu cliente, você não pode falar, só um momentinho, eu errei aqui, vou voltar. Não. Até para você ver o que ponto você errou, por que você errou, se foi um tropeço ou não. Porque se você errou o seu script de vendas, a técnica que você estava aplicando ali, para valer, você não vai ter essa chance. Então, depois você volta a gravação e revê. No final, peça um feedback. Se você está se gravando sozinho, avalie se aquela pessoa, na terceira pessoa, não é, quando eu me faço com o Ricardo, não é o Ricardo ali, é aquele cara, aquele vendedor, para dar um feedback o mais natural possível, mais sincero possível. Treine muito antes de gravar. Já falei sobre isso. Treine muito antes de gravar o TVG. Você já tem que vir sabendo o que tem que ser feito. Por isso você não pode parar. Gravar, está valendo. E aí você vai deixar arquivado isso, vai comparar esse lá com os próximos, até com o último. Mas até aí, depois que eu fiz 15 gravações, Ricardo, eu vi que eu estou bom, nunca mais faço. Toda técnica que você quer aprimorar, você tem que fazer um TVG, ou um teatro de vendas. Toda técnica. Todo script que você melhorar, todo processo que você quer melhorar e evoluir, independente de quanto tempo você tenha de negócio. Mas, Ricardo, eu vou ter que sempre estar treinando? Claro, um médico não está sempre aprendendo, sempre em seminário, sempre fazendo cursos, sempre lendo, um advogado, um professor. Você é um profissional de vendas também. Tem que dedicar um tempo a isso. Ah, mas que tempo? Aí você vai ter que abrir um tempo na sua agenda. Pode ser fazer um treinamento físico, online, ler um livro, dedique-se lá 5, 10 minutos por dia, para você se aprimorar, aprender novas técnicas. Que eu falei aqui, né, na sequência, assistir a gravação e repita até se sentir, né, confiante. Repita até se sentir confiante. Repita até se sentir confiante. Porque quando você chegar na frente do cliente, é a hora do show. Bem, o que eu tinha para falar aqui sobre teatro de vendas era isso. Não subestime o teatro de vendas, ele é a ponte que liga a teoria à prática. Liga a técnica, o aprimoramento, a evolução da técnica, a evolução do seu processo de vendas à prática, ao dinheiro, à sua meta batida, a satisfação do seu cliente, a satisfação da empresa com você e a sua satisfação pessoal e das pessoas que te cercam. Olha a importância. Correto? Muito obrigado por me ouvir e nos vemos no 12º capítulo da série Máquina de Vendas. Um abraço e fiquem bem.